Quando 2 seguranças tentaram tirar um fuzileiro naval negro da formatura do filho dele, ninguém esperava que 6 comandos navais se levantassem da plateia e parassem toda a sala em silêncio. João Silva não imaginava que alguém o reconheceria ao chegar no estacionamento atrás do Colégio Estadual de Campinas. O prédio parecia como a maioria dos colégios em cidades médias do interior de São Paulo. Tijolos avermelhados desgastados, algumas bandeiras tremulando sobre a entrada, alunos circulando perto das portas do ginásio. Já estava lotado, pais de camisa social, irmãos segurando cartazes, uma avó apoiada em um andador. Era tudo ali. Ele estacionou o seu Chevrolet Onix próximo à grade de arame e desceu do carro, ajeitando o terno azul escuro que cobria o uniforme de fuzileiro naval. As botas brilhavam como espelho, não porque ele quisesse impressionar, mas porque havia coisas que ele não sabia fazer pela metade. Ele olhou ao redor. A postura estava ereta e firme. O rosto, embora calmo, carregava a quietude de quem já viu a vida de muitos ângulos. Ele havia dirigido 8 horas de Vitória para Campinas só para chegar à formatura do filho. Poderia ter pegado um voo, mas o Onix era o carro preferido da esposa dele. E mesmo depois de 2 anos de saudade desde que ela faleceu, ele ainda se sentia mais próximo dela quando estava na estrada. João abriu a porta do carro e pegou uma pequena foto no porta-luvas. Estava velha, gasta, com uma pequena rasgadura num canto. A esposa, Marília, segurando o Lucas quando ele era bebê. Ele colocou a foto no bolso interno do paletó. "Prometi a vocês 2", falou em voz baixa, "que não perderia isso." A caminhada até a entrada foi lenta e intencional. Cada passo carregava um significado. O peito dele se encheu de algo sem nome, vivendo entre orgulho e saudade. Lá dentro, o ginásio estava lotado. Cadeiras de metal ocuparam todo o piso. As arquibancadas já extrapolavam. O ar cheirava levemente a pipoca de quiosque e cera de palco. Era barulhento, caótico, vivo. João mostrou o ingresso impresso a um voluntário perto da porta. Um homem baixo, com prancheta e fone de ouvido. Pendurado. Ele estreitou os olhos, conferiu, assentiu rápido e apontou para a 3ª fileira do lado esquerdo. "Está liberado. Área reservada para as famílias na frente. Obrigado." João agradeceu com a voz firme e seguiu para a fileira. Enquanto passava, vislumbres de outras famílias cruzavam seu caminho. Algumas pessoas mexiam no rosto, faziam um duplo olhar para o uniforme e desviavam como se não tivessem visto nada. Uma mulher sorriu de leve e cochichou algo para o companheiro. João não reagiu. Ele já era negro, alto e uniformizado há muito tempo. Sabia o que alguns olhares significavam e o que outros não. Encontrou o lugar e sentou. A cadeira de plástico balançava um pouco. Ele ajeitou sem reclamar. Em frente, o palco estava montado. Bandeirolas, penduradas na parede do ginásio, turma de 2024, em letras prateadas gigantes. Alguns membros da diretoria conferiam anotações perto do púlpito. João olhou para as filas de formandos alinhados no outro lado do ginásio. Lucas estava em algum ponto do meio, alto, magro, com os olhos da mãe. 18 anos se passaram num piscar de olhos. Ele lembrou de segurar o filho na noite em que nasceu, ainda vestido de uniforme, com terra sob as unhas. Viera de uma missão no Afeganistão com apenas 4 dias de folga. E agora estavam ali. Ele permaneceu sentado, quase sem piscar, absorvendo o momento. Atrás, as pessoas continuavam entrando. Cadeiras rangiam, programas farfalhavam, alguém dava risada alta demais. Um homem derrubou o café e resmungou algo baixinho. Nada daquilo tocava João. O mundo dele se resumiu ao palco, às filas de rostos jovens e ao peso da foto contra o peito. Então, a música começou. Piano e orquestra tocando Grande Estrada. E a plateia levantou de imediato.
Alguns formandos pareciam nervosos, outros esbanjavam sorrisos. João também se levantou, ombros para trás, braços ao lado do corpo. Veio o hino nacional e todo mundo levou a mão ao peito. João não se mexeu, não precisava. Sua presença já era uma continência. Pensou na esposa de novo, como ela teria chorado do começo ao fim, como ela teria arrumado a gravata do Lucas umas 3 vezes antes de deixá-lo sair de casa. Os olhos permaneceram fixos para a frente, mas quando a última nota do hino desapareceu, 2 seguranças em uniforme começaram a descer o corredor lateral, caminhando diretamente em sua direção. Eram seguranças privados, não polícia. As plaquetas diziam Segurança Patrimonial Tietê, e eles usavam camisas pretas de malha, calças cargo e fone de ouvido no ouvido. Cada um carregava rádio no cinto. O mais baixo e roliço tinha a cabeça raspada e expressão tensa. O outro era alto, magro, mascando chiclete como se estivesse em outro lugar. João os percebeu na hora, mas não esboçou reação. O treinamento ensinou que ficar imóvel às vezes manda mais recado do que qualquer movimento. Ele manteve o olhar adiante, as mãos largadas sobre as coxas. O segurança mais baixo, Vitor, parou ao lado e se inclinou só o bastante para falar baixo. O senhor precisa vir com a gente. João virou devagar a cabeça. Qual é o problema? O alto, Rodrigo. Avançou meio passo. Esta área é só para as famílias dos formandos. João piscou, tirou o ingresso do bolso interno e mostrou o mesmo que já usara na chegada. Este assento é meu. 3ª fileira, lado esquerdo. Área da família, confirmado. Vitor nem olhou para o papel. Recebemos ordem de que está lotado. Estava lotado quando me sentei também. Quer me dizer quem deu essa ordem? Rodrigo se ajeitou no lugar desconfortável. Olha, sem estresse. Tem uns lugares lá atrás, não precisa complicar. Os olhos de João se estreitaram, não de raiva, mas de cálculo silencioso. Dirigi 8 horas para assistir meu filho subir naquele palco. Vou ficar bem aqui. Algumas cabeças começaram a se virar. 2 fileiras atrás, uma mulher cutucou o marido e apontou para eles. Alguém na arquibancada inclinou o celular. Talvez estivesse gravando. Vitor se recompôs e olhou em volta. Senhor, estou pedindo só mais uma vez. Pode pedir o dia. Todo, disse João, a voz baixa e firme. Não vou sair. Rodrigo resmungou. Talvez fique mais confortável lá atrás. Só estamos dizendo. E ali estava a verdade. João olhou fixo para ele. Essa frase não era sobre logística, não era regra. Era sobre algo antigo, algo sussurrado, algo que o seguiu a vida toda, em salas de reunião, recepções, varandas e até no restaurante da base. Logo atrás de um sorriso, quase inaudível, ele não respondeu. O ar se moveu ao redor deles, como quando as pessoas percebem que uma linha foi cruzada. Vitor sentiu também, ajeitou o rádio e bufou algo no microfone sem tirar os olhos de João. O fuzileiro continuou sentado, encarando o palco, como se a conversa já tivesse terminado, porque para ele já tinha. Uma mulher ao lado, de pele clara e cabelos grisalhos, inclinou-se e sussurrou: "Não deixe que o tirem daí." Ele assentiu, reconhecendo o apoio, mas sem falar nada. Não queria criar confusão, só queria ver o filho graduar como qualquer outro pai, mas os seguranças não desistiram. Rodrigo abaixou a voz de novo. "Olha, se quiser resolver isso, fale com a direção. Recebemos ordens." João virou o rosto. "Qual é o seu nome, filho?" O segurança semi-piscou. "Sou Rodrigo." "Não é oficial. Você é segurança particular." Vitor entrou na conversa. "Tá bom, chega. Se não levantar..." Ele não terminou, porque naquele momento a porta do fundo do ginásio se abriu com um clique e 6 homens entraram. Sem uniforme, sem plaqueta, apenas postura firme, ombros retos e expressões de quem já passou por coisas piores que escadas tortas e instruções mal dadas. Não chegaram juntos.
Foram se misturando, cada um em um lugar diferente, como se não tivessem vindo em grupo. Mas quem olhasse com atenção notaria que se moviam do mesmo jeito, vigiavam o recinto do mesmo jeito, sentavam do mesmo jeito, parados, firmes e atentos. João não virou para trás. Não precisava. Ele sabia exatamente quem eram. Mas os seguranças não, pelo menos ainda não, e estavam prestes a descobrir. João manteve o foco no palco, o maxilar firme, mas a mente trabalhando rápido. Ele não estava com raiva, não ainda, mas algo se encaixou dentro dele como uma chave que só vira quando necessário. O modo de sobrevivência, de equilíbrio, de paciência sob pressão. Os dois seguranças continuaram ali como se flutuassem. Não para fazer o trabalho, mas para lembrar o fuzileiro de que tinham poder. Só que João viveu em lugares onde poder era questão de vida ou morte. Não um ginásio com cadeiras de plástico e som espalhado. O nome de um formando foi anunciado no palco e a plateia bateu palmas de forma educada. Mas ninguém realmente prestava atenção à cerimônia, pelo menos quem estava perto. Todos observavam o impasse, fingindo não ver. Rodrigo mudou o peso do corpo, aproximou-se mais, voz mais baixa. "Tô fazendo um favor, cara, não precisa ficar feio." Os olhos de João deslizaram para ele. "Não tem esse tipo de favor aqui." Rodrigo recuou um pouco, como quem repensa a próxima jogada. Mas Vitor era menos sutil, não gostava de ser desafiado. A mão pairou sobre o rádio. Algumas fileiras atrás, um homem se levantou devagar. Ninguém percebeu de início. Ele não falou nada, cruzou os braços e encarou a cena. Rosto limpo, corpo largo, olhos afiados. Sentou-se perto do corredor sem tirar o olhar do que acontecia à frente. Um segundo homem se levantou do outro lado do ginásio. Mesma postura, calmo, firme. Depois outro e mais outro. Sem combinação prévia, só um instinto unido. João não virou para confirmar porque seu instinto bastava. Tinha liderado aqueles homens por lama, balas e silêncio mais escuro que a maioria poderia imaginar. Vitor se inclinou de novo, desta vez com algo na voz que antes não existia. "Olha, você está transformando isso num rolo." João virou a cabeça devagar, deliberadamente. "Você não está ouvindo." A mão de Vitor tremeu perto do botão do rádio. Mas antes que reagisse, uma voz cortou o silêncio a 10 passos de distância. "Por que esse homem está sendo incomodado?" Clara, controlada, a voz não subia para chamar. "Atenção!" Ela baixava só o suficiente para calar os outros. Veio de um homem no meio do corredor, alto, barba sal e pimenta, paletó escuro sobre camisa cinza. Era Gustavo Mendes. Ele era quem João arrastou de um carro destruído em Kandahar, puxando-o 200 metros de areia enquanto chovia balas como cascalho. Vitor olhou surpreso. "Quem é você?" Gustavo não respondeu. Deu um passo adiante. "Eu perguntei por... que está procurando confusão." Rodrigo ergueu a mão. "Senhor, a gente resolve aqui?" "Não," Gustavo disse, mais firme. "Vocês não resolvem nada." Outro homem se levantou lá atrás, depois mais 4. Agora João permaneceu sentado, imóvel, calmo, e todo o lado esquerdo do ginásio o encarava. Um aluno apontou, uma professora tentou levar a atenção de volta ao palco, mas ninguém estava olhando para os diplomas. Gustavo deu outro passo à frente. "Vocês estão se envergonhando e estão a um passo de piorar tudo." Vitor olhou para Rodrigo, que parecia menos seguro a cada segundo. Agora estava óbvio que não esperavam um reforço. Pelo menos, não um reforço assim. "Não ligo para as ordens que receberam", disse Gustavo. "Não põem a mão nesse homem. Não mandam ele se levantar. Não repetem esse pedido." O silêncio no ginásio ficou pesado. Aquele tipo que não vem do medo, mas do respeito. Um respeito contido que cresceu quando mais pessoas entenderam o que acontecia. João ergueu o olhar até Gustavo e assentiu só de leve. Não um obrigado nem um pedido.
apenas reconhecimento. O olhar de Gustavo suavizou por um instante. Então ele recuou e voltou a se sentar com os braços cruzados. Mas a tensão não sumiu. Quem assistia esperava o próximo movimento dos seguranças. O ginásio desapareceu na mente de João. Palco, bandeiras, rostos, tudo ficou borrado. Os olhos ficaram abertos, mas a memória o puxou 15 anos para trás, no Afeganistão. Era fim de tarde em Kandahar. O sol não se punha suavemente lá. Ele caía como martelo, trazendo a areia para o vermelho e o ar para o aço. João, na época sargento fuzileiro naval, havia acabado de passar instruções para o grupo quando tudo deu errado. Uma bomba de estrada explodiu sob a coluna de veículos, virando o Humvee da frente como se fosse brinquedo. Terra e metal choveram antes que alguém conseguisse gritar. Depois veio o tiroteio. Não era disperso, era coordenado. João não pensou, se moveu. Abaixou-se atrás do que sobrou de uma porta de carro, analisando o caos. Fumaça encobria o vale, mas ele viu 6 homens caídos, presos atrás dos destroços em chamas do segundo veículo. A maioria estava esmagada. Um deles tentava engatinhar, puxando o outro pelo colete. Era Gustavo Mendes. Ele tinha apenas 3 meses em missão e uma bala na coxa. João correu sem hesitar, sem rádio, atravessando o terreno aberto, desviando de rajadas, escorregando atrás de um eixo quebrado. Gustavo olhou para cima, sangue na testa ofegante. "Você está machucado", João disse. "Reparei", ele tossiu. João agarrou o equipamento do soldado caído ao lado, Carlos, e começou a puxá-lo. Gustavo empurrou por trás, sentindo dor a cada centímetro. "Cadê o Felipe?", gritou João. Gustavo apontou com dificuldade para a esquerda, sob o capô. Foi quando João o viu. Um jovem estreito preso sob parte do motor, a perna imobilizada. Ele gritava por socorro, mas estava longe demais para sair sem ajuda. João correu de novo. O pé bateu em cascalho e depois em osso, mas não parou. Ele deslizou até Carlos, agachou-se e agarrou a borda do capô amassado com as 2 mãos. "Sargento, não!", Carlos gritou. Estou bem, você não fica aqui." João apoiou um pé no chão e ergueu os ombros com toda a força. O metal gemeu, mas levantou o suficiente para Carlos puxar a perna. Ambos recuaram juntos, rastejando até a linha de crista. Tiros estalavam no céu. Gustavo voltou com Antônio mancando na perna boa. 2 outros chegaram, Rafael e Bruno, caras manchadas de fuligem, fuzis prontos. Quando cessou o tiroteio, não houve gritos nem discurso de vitória, apenas silêncio. E respiração pesada. Os 6 estavam vivos. João foi o último a confirmar. Ficou de guarda até a poeira baixar e o resgate chegar. Não falou nada por muito tempo depois disso, mas Gustavo lembrou. Todos lembraram. A partir daquele dia, não havia dúvida. Se João pedisse algo, em qualquer lugar, a qualquer hora, eles estariam lá. De volta ao ginásio, Gustavo permaneceu sentado, olhando fixo para os seguranças que ainda cercavam João. Não pensava em guerra, pensava em promessas. O homem que o arrastou para fora de uma zona de guerra agora era importunado em frente a um palco de colégio só porque queria ver o filho graduar. Ele cerrou os punhos. Um comando, Carlos, entrou e sentou 4, filas atrás. Depois Felipe encontrou lugar nas arquibancadas do lado direito. Não falaram, não precisaram. João olhou para o fundo do ginásio só de leve. Seus olhos encontraram Carlos, e isso já bastava. Mas os seguranças não entendiam o que aqueles olhares significavam. Ainda não. E quando fizessem o próximo movimento, descobririam. Rápido demais. A cerimônia continuou, pelo menos na superfície. Chamavam os nomes, famílias aplaudiam, algumas alto demais, tentando disfarçar a tensão que agora espessa o ar. Mas a atenção havia mudado.
Olhares que antes estavam colados no palco, agora se dirigiam para a terceira fileira da esquerda, onde João Silva permanecia imóvel e 2 seguranças sem saber como agir. Vitor olhou para a frente, onde um funcionário da escola tentava chamar a atenção dele. A mulher parecia nervosa, movia os lábios e sinalizava discretamente em direção aos seguranças, mas ele balançou a cabeça. Não estava disposto a sair. Tinha começado aquilo e seu ego não deixava recuar. Rodrigo ergueu o queixo, mandíbula trabalhando no chiclete, claramente desconfortável, mas sem se mover. "Senhor Silva", disse Vitor mais alto, "esta é sua última chance." João não se mexeu. "Fazer o que exatamente?" Vitor tomou um passo à frente, chegando tão perto que o cinto encostou no joelho de João. "Para de arrumar confusão. A gente não quer problema. Só mude para trás." João virou o rosto e o encarou nos olhos. "O senhor é quem está arrumando confusão." As narinas de Vitor dilataram e aquilo escapou. "Você acha que esse uniforme faz você melhor? Que todo mundo, isto aqui é uma formatura de colégio, não sua base." Um silêncio caiu sobre as fileiras próximas. Uma menina parou de se mexer na cadeira. Um pai congelou com a câmera no meio do zoom. Até Rodrigo recuou meio passo, como se aquelas palavras tivessem peso maior do que ele esperava. João não piscou. Respirou fundo não para se acalmar, mas para permanecer firme. "Você precisa ir embora daqui." Vitor não recuou. Em vez disso, a mão dele desceu até a frente do cinto, não numa arma, mas perto o bastante para intimidar. E foi aí que Gustavo se levantou. Ele não gritou, não armou cena, só deu um passo na direção do corredor, devagar, focado, como se aquele assunto fosse responsabilidade dele agora. O ginásio quase parou de respirar. A voz de Gustavo saiu. "Clara, se você o tocar, vai ter que me responder." Vitor virou a cabeça. "Quem diabos é você?" Gustavo avançou mais um passo. "Eu sou o cara dizendo que isso termina agora." Um dos membros da diretoria percebeu a situação e cochichou algo na direção da vice-diretora. Uma assistente saiu em direção ao fundo do ginásio, provavelmente chamando o reforço pelo rádio preso no cinto. A equipe da escola finalmente entendeu que não seria algo que acabasse ali. Mas comandos se levantaram, espalhados pela plateia, sem formação, sem ordem falada, só um instinto conjunto. Em poucos segundos, os 6 estavam de pé. Vitor olhou ao redor, percebendo que não lidava só com um pai irritado. Aqueles homens não se mexiam de um lado para o outro, não balançavam o corpo. A presença deles ocupava o espaço como pressão antes de tempestade. Gustavo deu outro passo. "Vocês têm 2 escolhas. Saiam agora ou vejam onde isso vai parar." Rodrigo deixou escapar um trêmulo. "Melhor recuar, cara." Mas Vitor hesitou ainda. João falou de novo, não para Vitor, mas para Gustavo. "Não perca seu tempo, ele já decidiu." Gustavo não sorriu. Baixou a voz pela última vez. "Não confunda silêncio com fraqueza." Finalmente Vitor recuou. Não muito, mas o suficiente. A mão dele afundou longe do cinto. O rosto se queimou em constrangimento, mas ele estava em desvantagem, superado. A vice-diretora surgiu perto do corredor falando baixo, porém firme o bastante para mandar os 2 saírem. Eles não olharam para ninguém enquanto iam embora. João exalou devagar, soltando o que restava de tensão. Gustavo voltou a sentar. No calmo, os 6 permaneciam de pé, mas o momento pairava no ar. Lucas assistia tudo do alinhamento dos formandos, mãos cerradas ao lado do corpo. Ele estava quase no centro da fila, entre uma garota com tranças coloridas e um garoto cuja beca escorregava dos ombros. Tentavam prestar atenção à cerimônia, riam baixo, conferiam o cartão de nome como se tudo fosse normal. Mas o mundo de Lucas não era mais o mesmo. Ele viu os 2 seguranças caminharem em direção ao pai assim que terminou o hino.
A princípio, achou que era só rotina, que iam ajudar alguém a achar assento. Mas algo no peito lhe disse o contrário. Então, viu o pai sentado imóvel, composto e firme. Reconheceu aquele olhar. O mesmo que ele captou quando tinha 12 anos e voltou do colégio chorando porque alguém disse algo inaceitável. O pai não levantou a voz. Só ficou ali, como aço que não dobra. Lucas manteve o foco no impasse, o máximo que pôde, sem ouvir diálogo, mas lendo a linguagem corporal. Viu os seguranças muito perto, viu o pai reagir com calma e então foi surpreendido quando um homem de terno escuro se levantou. E de alguma forma, Lucas soube que aquele homem não era só um pai ali. Ele conhecia o pai, sabia como ele se movia, como se colocava entre o segurança e a fileira. Estava claro que não estava ali por algum drama, estava ali por João Silva. Então outro homem se levantou, depois outro. Não houve alarde, mas a temperatura no ginásio mudou. Todo mundo olhava agora. O coração de Lucas disparou, não de medo, mas de algo que misturava orgulho e fogo. Cresceu ouvindo fragmentos das histórias de serviço do pai, mas nada tão difícil quanto o que vê agora. Ele sabia de um amigo que mandava cartão de Natal todo ano, de uma cicatriz que aparecia do nada, e de uma caixa na prateleira da estante com Kandahar escrito que ninguém abria. Lucas nunca soube os nomes, nunca viu os rostos. Mas naquele momento branco e pesado, todos estavam ali, de pé, como se tivessem esperado por isso, como se nunca tivessem deixado o pai dele desamparado. Lucas piscou forte, reprimiu as lágrimas que teimavam em aparecer, não queria chorar ali. A fila andou mais rápido, chamavam nomes, palmas retomaram devagar, como se alguém tivesse apertado play depois de uma pausa. Mas o ginásio não era o mesmo. A energia mudou. Não era mais sobre balões ou faixas, mas sobre respeito. Uma assistente tocou o ombro de Lucas e disse algo que ele não ouviu, só assentiu. Quem estava ao lado cochichou. Aquele é seu pai, Lucas. Ele não precisava responder, o ginásio inteiro tinha visto. E agora todo mundo ali entendia quem era João Silva. Na plateia, Gustavo permaneceu em pé. Não procurava aprovação, não buscava atenção. Apenas olhava para João, ainda sentado na mesma cadeira de plástico, mãos no colo, olhos fixos no palco, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Os outros 5 comandos ficaram de pé também. Não por postura, mas por presença. O silêncio deles falava mais alto que qualquer microfone. Alguns pais aplaudiam mais forte a cada nome, como se tentassem compensar a tensão de antes. O ginásio se tornou algo vivo, despertado por um momento de injustiça, sustentado pelo peso da honra. João continuou imóvel. Não desafiador, não amargurado, apenas presente, um pai vendo o filho dar mais um passo rumo à vida adulta. Mas ainda havia um momento maior por vir. Quando chamaram o nome de Lucas, não dava mais para fingir que nada tinha acontecido. A fila se aproximava do palco. Alguns ainda se mexiam nervosos, ajeitavam o cabelo, cochichavam piadas sem graça, tentavam curtir o momento, mas Lucas já não estava naquele espaço. A mente dele voltava ao pai sentado sozinho, cercado de rostos, mas centrado na cadeira como se fosse feita para ele. Havia algo na forma calma e inabalável de se manter firme, e algo em como aqueles homens, aqueles guerreiros, se levantaram ao redor sem precisar de convite. Lucas percebeu que nunca tinha entendido o peso que o pai carregava. Claro, viu as fotos, as medalhas na caixa de madeira, a bandeira dobrada na estante de casa. Mas aquilo nunca falou nada, só ficava ali, como relicário. Hoje eles caminharam, hoje eles ficaram de pé. Um dos diretores chamou mais nomes. Lucas estava a 3 passos do palco. Ele limpou as mãos na beca e respirou fundo. A garota à frente virou-se e sorriu trêmula. Está pronto? Lucas sorriu um pouco mais do que imaginava. Deu um passo. Do outro lado do ginásio, João inclinou-se para a frente.
Olhos fixos no palco, não aplaudia todos os alunos, não por desrespeito, mas porque a atenção dele estava no garoto de beca preta com as fitas de honra vermelha e branca, o garoto que lembrava a mãe quando sorria. Um nome, 2 nomes. Então, a coordenadora pausou por um segundo, pigarreou e falou com mais peso. Lucas Drummond. O nome ecoou. Houve um silêncio breve, meio instante, talvez menos. E depois a sala explodiu em aplausos, assobios, gritos. Mas o que se destacou não foi o barulho, e sim o ritmo. O som não era caótico, era deliberado, coordenado, profundo. Os 6 comandos ainda de pé ergueram as mãos e bateram palmas em perfeita sincronia. Cada um batia com força, não por aparência. Um tipo de continência sem continência, dizendo, nós vemos você, vemos seu pai, honramos ambos. Lucas atravessou o palco devagar, queixo erguido, passo firme. O coração batia rápido, mas não de nervosismo, e sim de orgulho. E não só orgulho dele próprio, mas de saber exatamente quem era o pai e o que significava carregar aquele sobrenome. Ele pegou o diploma com a diretora, apertou a mão dela e virou-se para a plateia. Os olhos buscaram um rosto. Encontraram. João não acenou, não se levantou. Só encontrou o olhar do filho e deu o menor sorriso possível, mas o mais significativo do dia. Lucas assentiu e desceu do palco. O aplauso ainda não cessara. Pais que mal tinham participado da cerimônia batiam palmas com força. Alguns se levantavam. Uns poucos enxugavam os olhos sem entender direito o motivo, mas com a sensação de ter presenciado algo que importava. João voltou a sentar, permitindo que o momento invadisse o peito. Ele não era do tipo que chorava em público, mas algo se afrouxou por dentro. Não era dor nem tristeza. Era alívio, aquele tipo que só chega quando o ciclo parece completo, embora nunca seja de fato. Os outros nomes seguiram, mas algo mudara. A partir daquele momento, cada estudante que desceu o palco o fez, dentro do eco do que acontecera. Não por espetáculo, não por viralizar, mas porque era real. Mas a história não terminou com os aplausos. Quando pai e filho se encontraram lá fora do ginásio, seria mais do que um abraço de orgulho. O último nome foi chamado 20 minutos depois. Todo mundo se levantou quando a turma jogou os capelos para o alto, gritou de alívio e se abraçou, como se não se vissem há anos. Celulares levantaram, flashes piscavam, balões se agitavam. Acima da multidão, enquanto os formandos saíam pelas portas duplas em direção ao pátio dos fundos. João permaneceu sentado, quieto, enquanto o barulho crescia ao redor, absorvendo tudo. Música, risadas, o reflexo da beca vermelha e prateada, passando. Os olhos seguiram Lucas até ele desaparecer no corredor, cercado pelos colegas. Um professor bateu no ombro dele, outro o puxou para um abraço ao lado. Mas em meio a todo o caos, Lucas virou-se uma vez, só uma, e veio olhar para o pai. João captou o gesto, um breve olhar que dizia, "Você me viu?" E a expressão dele respondeu sem palavras. À medida que o salão esvaziava, as pessoas saíam com flores e balões, parabenizando-se em bocas altas. João levantou devagar, esticou as pernas, sentindo o peso de ter ficado parado tanto tempo. Gustavo se aproximou assim que o ginásio ficava vazio. Ele não disse nada no começo, apenas olhou para João e depois para a saída. "Está tudo bem?" Gustavo perguntou em voz baixa. João assentiu. "Já passei por coisa pior." Gustavo sorriu de leve. Mesmo assim, não devia ter acontecido. "Não devia," João concordou. Outro comando, Carlos, juntou-se a eles. "A gente tentou ficar na miúda, mas quando aquele cara encostou na cintura do seu casaco..." João ergueu a mão para interromper. "Vocês fizeram o que tinha que ser feito. Isso foi suficiente." Os 3 ficaram em silêncio ali por alguns segundos, deixando o barulho ir embora. Então João disse, "Quero ver meu moleque do lado de fora."
O sol estava forte no concreto, lançando sombras longas das arquibancadas no pátio. Os alunos se espalhavam em pequenos grupos, posavam para fotos, jogavam os capelos de novo, chamavam parentes. Lucas estava junto ao mastro, a beca meio aberta, a pasta do diploma numa mão e o celular na outra. Quando viu o pai chegar, pausou no meio da conversa. O mundo ao redor sumiu. Eles se encontraram no meio do caminho. Lucas foi o primeiro a falar. "Você está bem?" João assentiu. "E você?" Lucas olhou para baixo por um instante. "Tentaram te tirar de lá." "Eu sei." A mandíbula de Lucas endureceu. "Eu estava pronto para falar algo naquele palco, pai. Juro que falta pouco para explodir." João colocou a mão no ombro do filho. "E é por isso que você não falou nada." Lucas ergueu o olhar. "Como assim?" "Porque você sabia que eu podia lidar com aquilo, e porque você lidou com seu momento como um homem. Não deixou ninguém tirar aquilo de você." Lucas prendeu a respiração por um instante. "Quem eram aqueles caras?" João olhou para trás. Os 6 comandos estavam agora do lado de fora também, reunidos perto da saída, conversando. Baixo. Não buscavam atenção, apenas ficavam de olho como sempre. "São companheiros que derramei sangue junto, homens que sabem o que lealdade significa", disse João. "Homens que não esquecem." Lucas assentiu lentamente. "Isso foi poderoso. Foi necessário", respondeu o pai. "Às vezes silêncio fala mais do que gritos. E às vezes surgir sem dizer nada diz mais do que 1000 palavras." Por um momento nenhum dos dois falou. Então Lucas sorriu. "Você vai contar essas histórias de guerra agora?" João deu risada suave. "Algumas. Você já está grande para ouvir a verdade toda." Eles ficaram ombro a ombro, não só pai e filho, mas 2 homens unidos por algo que não se explica, só vive. Gustavo ergueu a mão, não acenando, mas num gesto de respeito. Lucas retribuiu sem hesitar. O sol continuava alto, mas para o Silva o tempo corria diferente. Restava um momento, pois depois de tudo a lição real ainda não tinha sido dita. Em voz alta. A maioria da galera já tinha ido embora quando João e Lucas caminharam de volta ao estacionamento. Ainda havia famílias pelo pátio, rindo em volta de cadeiras ou enchendo o porta-malas com flores e presentes de formatura. Mas a agitação tinha diminuído e o sol começava a ficar ameno de fim de tarde. João destrancou o Onix, o mesmo que a esposa dele dirigia para reuniões de pais e piqueniques nos fins de semana. Lucas parou na porta do passageiro e passou os dedos num arranhão perto da maçaneta. "Ela teria gritado mais alto hoje." Ele comentou suave. "Faria você refazer cada foto até o sorriso ficar perfeito." João respondeu com um sorriso contido. Entraram no carro e fecharam as portas. O carro estava quente por causa do sol, mas parecia uma concha que isolava do resto do mundo por alguns instantes. Lucas virou-se para o pai. "Preciso perguntar, por que você não falou nada para aqueles seguranças? Só ficou ali." João tocou a chave no volante, depois virou-se para ele. "Por quê? Não preciso me impor para ser respeitado, nem levantar a voz para ser ouvido." Lucas olhou pela janela por um momento, mastigando a ideia. "Sabe quantas vezes na vida tive de escolher entre deixar passar ou explodir?" João continuou. "Aquele instante hoje, o que aqueles caras tentaram fazer, não era novidade. Mas a forma como a gente reage é isso que define a gente." "Mas eles te desrespeitaram", disse Lucas, "na frente de todo mundo." "Sim", João disse, "e todo mundo viu. Mas também viu a verdade, viu 6 homens que tinham 1000 motivos para estar em outro lugar se levantarem, não porque eu pedi, mas porque sabem o que aquele momento significava." Lucas ficou ponderando. "Pai", disse ele, "a vida vai te dar 100 oportunidades de reagir com raiva, e às vezes a raiva faz sentido, mas na maioria das vezes o silêncio corta mais fundo.
Dignidade dura mais, é o que todo mundo lembra. João tirou do bolso a foto amassada com Lucas bebê, a mãe dele nos braços. Levei isso comigo no Afeganistão. Levei quando perdemos sua mãe, e levei aqui hoje, não porque me dê força, mas porque me lembra do que vale a pena proteger. A voz de Lucas ficou baixa. Você sempre soube que tinha quem te defendesse? João sorriu. Não precisava saber, só tinha fé. Homem de verdade não desaparece quando fica desconfortável. Ele aparece e fica no lugar dele. Houve uma pausa antes de Lucas falar de novo. Quero ser assim, igual a você. Você já é, respondeu o pai. Você atravessou aquele palco com orgulho, não deixou a raiva roubar seu momento. Fique firme mesmo quando tudo tentar te derrubar. Do lado de fora do carro, os últimos comandos entravam nos veículos deles. Gustavo lançou um último olhar para o Onix antes de seguir. João assentiu, só de leve, sem palavras, só reconhecimento silencioso de algo permanente. Lucas recostou-se no banco. E agora? João ligou o motor. O ronco encheu o espaço. Agora a gente vai embora. Você escolhe o jantar. Lucas sorriu. Casa de pastel? João deu risada. Claro. Enquanto saíam do estacionamento, o colégio ficou para trás, mas a lembrança do que aconteceu dentro do ginásio não sumiria tão cedo para quem esteve lá e principalmente para Lucas, que naquele dia entendeu algo além de um diploma. A verdadeira força não está em berrar para ser visto, está em como a gente se mantém quando o mundo para olhar.